dia, irmãos, a todos. Bom dia, vamos continuar a falar sobre Cristo e a lei de Deus. O Davi começou a falar nas semanas a respeito da lei de Deus, explicou o aspecto da lei, qual foi a importância que Deus trouxe aos homens, na época que os homens não tinham lei escrita. Davi explicou sobre a lei de Deus escrita em nossos corações pelo próprio Deus. Explicou também como essa lei foi ofuscada pelo pecado, essa lei deixava no nosso coração. Depois explicou também a respeito da lei em relação ao povo do Antigo Testamento, de Noé. Depois, como a lei foi entregue a Moisés. Então, vamos dar uma recapitulada na aula passada. Na aula passada a gente viu o seguinte: Cristo é a lei de Deus, Cristo afirma expressamente a lei. O texto que a gente usou para expor foi Mateus capítulo 5, versos 14 ao 20. Os irmãos lembram que Cristo ele veio não abolir a lei, não veio revogar a lei, veio cumprir tudo isso. A gente viu que Cristo ele afirmou a lei expressamente. Primeiro, a lei glorifica a Deus, a lei traz luz ao mundo. Isso tudo baseado no texto de Mateus. A lei foi cumprida por Cristo, não revogada, para também falar. Cristo ele veio cumprir a lei, veio deixar ela como exemplo. Ele cumpriu como exemplo para nós. Jesus veio cumprir e agora vocês não precisam mais cumprir, está cumprida, não precisa mais. Não foi isso, veio cumpri-la e deixá-la como exemplo. A gente viu que ele também afirmou expressamente a lei de Deus, porque a lei é a própria verdade e justiça de Deus. É a forma que Deus revelou a nós, a humanidade, a sua justiça e a sua verdade, através da lei dele. E a lei, também o Davi explicou aqui que a lei ela tem um aspecto próprio do caráter de Deus, ela expressa o caráter próprio de Deus, por ser justo, por ser santo. Depois a gente viu que Cristo ele também afirmou a lei, que a lei tem que ser vivida, ensinada pelo povo. A gente demonstrou ali também a questão do Deuteronômio, quando Moisés está falando de novo a lei ao povo, está ensinando de novo a lei ao povo. Ele vai passar o povo de Deus ali, que ela tem que ser ensinada aos filhos dos filhos. E ele fala ali aquelas várias formas que eles deveriam falar aos filhos deles. A gente viu que isso também ele deixou como exemplo para nós de como ensinarmos, a forma enfática de ensinarmos a lei aos nossos filhos, a todos nós a ensinarmos. Aí depois a gente viu no mesmo texto, no finalzinho do texto de Mateus, ali, no versículo 20, Cristo ele estava comparando ali a forma que os fariseus cumpriam a lei, da forma deles, cumpriam graças, e ali eles, o próprio Jesus condenou aquela prática errônea deles, aquela prática hipócrita dos fariseus de cumprimento da lei. É uma forma externa que viu também que Cristo combateu, condenou aquela prática por parte dos fariseus, prática externa e ensinamento de Cristo. A gente viu como que Cristo não estabeleceu como cumprir, mas a forma correta. Os fariseus cumpriram de uma forma e o próprio Cristo foi lá e falou: vocês ouviram dizer que não matarás. E Cristo falou que o homicídio não é só carnal, não é só chegar e matar a pessoa, você mata com palavras, com atitudes. Então ele foi mais além, ele explicou a forma espiritual da lei de Deus. Ali os fariseus estavam preocupados apenas com a forma exterior.
mas eles muitas vezes subjugavam seus próprios irmãos ali, o próprio povo de Deus. E ao longo dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, dando sequência a esse texto de Mateus 5, Cristo foi ali no Sermão da Montanha e foi explicando vários pontos da lei, e a gente se coloca aqui e entrou em alguns, e os fariseus praticavam, e Cristo falou, deixou claro para eles que, do ponto de vista externo, não tinha nada para falar deles. O que a gente falou, Paulo também diz, do ponto de vista externo, os fariseus eram irrepreensíveis, assim como Paulo, a gente buscou reter isso também, Paulo falou que quanto a lei ele era irrepreensível, mas se a lei não mostrasse para ele que era cobiça, saberia que era cobiça. Então, a partir do momento que ele conheceu a lei, ele disse lá, buscou aquele texto, conhecer a lei e morrer. Então, a lei mostra e avulta mais o pecado nosso por não cumprimento dela. Agora, bem interessante a gente entender que é o seguinte: Cristo, ele veio cumprir a lei, veio deixar a lei como exemplo, o cumprimento dele como exemplo para nós, mas não, isso que a gente vai ver hoje, a lei, ela não justifica diante de Deus. Cristo sim, como mediador pela obra dele, é que nos justifica perante Deus. E a gente tem que entender, uma vez justificados, uma vez alcançados pela graça de Cristo, aí nós temos liberdade para cumprir a lei de Deus sem aquele peso de sentirmos culpados o tempo todo por transgredir um ponto ou outro. Nós temos que cumprir a lei de Deus, temos que cumprir a lei de Deus, mas nós vamos tropeçar, somos falhos, somos pecadores. O pecado, como a gente falou na aula anterior também, o pecado veio distanciar o homem de Deus, a partir do momento que o homem peca, se distancia de Deus, e Cristo veio trazer o homem de volta mais perto de Deus, para o lado de Deus. E depois dessa obra redentora dele, nós temos liberdade para viver a lei de Deus, para cumpri-la com prazer e com amor. E é isso que nós vamos ver hoje, na aula de hoje. A importância do ensinamento de Cristo sobre a lei de Deus. Nós vimos que ele afirmou expressamente a lei, na aula passada. Nós vimos o porquê disso, vários aspectos que nós recapitulamos agora. E hoje nós vamos ver a importância do ensino de Cristo sobre a lei de Deus. Por que Cristo ensinou? Qual a importância disso para nossas vidas, para o povo dele, para os salvos, aos quais Deus escolheu e ele veio buscar e resgatar o mundo? Qual a importância de viver dessa lei? Por que ele ensinou isso? Qual a importância disso? Nós vamos ver isso hoje. E o ensinamento de Cristo sobre a lei, ele é, como o Davi uma vez falou aqui, depois eu entendi, no momento eu fiquei meio confuso, mas depois eu entendi. A nossa vida não é separada em vida material, vida espiritual, vida profissional. Nós somos o homem completo. Então, tudo que nós fazemos reflete espiritualmente em nós. Então, Cristo ele veio os ensinamentos dele sobre a lei, veio nos mostrar que a nossa vida é por completo espiritual. Então, ele veio explicar a forma que Cristo expressa, ensina a lei, ela mostra como nós vamos cumpri-la de forma prazerosa, e ela vai abranger toda a nossa vida a partir da questão espiritual. Toda a nossa vida é espiritual, não vivemos uma vida fora da igreja, mas dentro da igreja. Nossa vida ela tem que começar aqui e refletir para fora das paredes da igreja, o cumprimento da palavra de Deus. Existe aquela frase muito conhecida que nós usamos, muitos cristãos usam, mas muitas vezes a gente não coloca em prática aqui. A Bíblia é a nossa regra de fé prática. Então, por muito tempo ouvi isso e se tornou um jargão como outro qualquer. E nós não entendíamos profundamente o que essa expressão quer dizer. Uma regra de fé prática é o que a gente também comentou no ano passado. Tudo que você vai fazer, você tem que ter a Bíblia como seu norte.
Fica a palavra de Deus e a lei de Deus como o seu exemplo, o seu norte. Tudo que nós temos que fazer na nossa vida material, na nossa vida secular, nós temos que colocar no livro da Bíblia, no livro da palavra de Deus. E aí, dessa forma, que a gente vai conseguir agradar a Deus cumprindo a lei dele. E agradar, na verdade, agradar a Deus só Cristo agradou cumprindo a lei de forma cabal. Mas nós, nele, em Cristo, nós podemos vivê-la de forma agradável a Deus. Nós vamos ver isso hoje. O primeiro ponto que eu quero destacar é: a lei é a perfeita vontade de Deus revelada ao mundo. Então, ser de Deus é a vontade dele. Isso é diretamente lógico, né? A lei é perfeita, é a perfeita vontade de Deus revelada. Deus revelou a sua vontade ao homem através da lei dele. E a lei de Deus, a vontade de Deus também é perfeita. Então, vamos abrir uma Salmo. Antes eu gostaria de ver desde a aula passada, também porque nós vamos ter muita coisa ligada a essa aula passada. E depois a gente vai para a referência de Salmo. Que era no texto da aula passada, também serve de base para essa aula. Só que a gente expôs ele na aula passada, então nós vamos só ter um norte mesmo. Vamos voltar nele, expondo, tá? Então, de 14 a 20, é assim que começa. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocada debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o ir contigo jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar, ensinar, e esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder inimigo dos espíritos de fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, essa questão também serve de base para essa aula. E vamos trabalhar na aula passada. Vou orar e nós vamos entrarmos na aula de hoje. Senhor Pai amado, Pai soberano Deus, estamos aqui diante de Ti, Pai, para atender a Tua palavra, para te dar graças, que o Senhor nos tem dado essa oportunidade de estar aqui na Tua casa. Graças te damos pela vida de cada um que está aqui, Pai, para aprender, e graças te damos pela vida do pastor que foi mais pela viagem que fez no carro, na área, pastor e sua família, meu irmão, os clientes, agradecemos pela vida dos irmãos que estão em volta. Graças te damos, meu Pai, que o Senhor tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de aprender mais e mais de Ti cada manhã, de domingo, de nos estabelecer para que nós possamos adorá-lo publicamente. Graças te damos e te pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Ensina-nos nessa manhã a palavra de forma justa. Em nome de Cristo nós pedimos. Vamos abrir o Salmo 40, verso 8. Eu já vi quem está perto. O meu já está perto. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O salmista expressando aí a prazer que ele
refletir, né, e guardar a palavra de Deus. E quando ele fala, agrada-me fazer a tua vontade, logo depois ele fala, no livro do meu coração está por ele. Então a própria lei de Deus é a vontade dele. Por isso que ele fala, agrada-me fazer a tua vontade. Que a tua lei está no meu coração. No meu salmo ele já expressou isso, falando que guardou, isso também foi no ano passado, guardou a lei de Deus no coração para não pecar contra ele. Então, irmãos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e a lei, a perfeita vontade de Deus é guardarmos a lei de Deus no nosso coração. E ter a lei no coração, como o pastor já perguntou uma vez também, não é nós aprendermos e ficar aqui dentro. Ela vai sair de dentro para fora em ações, em atitudes, em mudança de vida, em mudança de mente, a forma que nós tratamos uns aos outros, a forma que nós tratamos a criação de Deus, como Davi também já explicou de uma vez. Viver a lei de Deus, e ter a lei de Deus dentro do coração, implica em nós termos harmonia com a criação de Deus, não só as coisas criadas, a natureza, os ventos, os animais, mas também uns aos outros, que somos outros criação de Deus. Então, nós tendo a lei de Deus nos nossos corações guardadas, ela tem que refletir, a forma prática disso ela vai refletir para fora em nossos relacionamentos. Mais para frente também nós vamos ver isso, mais detalhado. Então, a lei de Deus ela tem que começar aqui dentro e refletir para fora, em ações, em atitudes, em vivência. Então, dessa forma, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus, assim como o salmista expressa aqui, agrada-me fazer a tua vontade. Graças à lei de Deus que está conosco. Sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus, nós seremos incapazes de fazer a vontade dele. Nós sabemos que o homem caído, ele não tem acesso à lei de Deus da sua própria vontade. Isso também nós vamos ver mais para frente. A fé em Cristo Jesus que nos recobra para vivermos a lei de Deus. E seguindo o exemplo dele, como a gente comentou lá, seguindo o exemplo dele, que cumpriu a lei, nos deixou o exemplo para que nós sigamos o exemplo dele e tenhamos liberdade para cumpri-la. Ele já cumpriu no nosso lugar no sentido de a questão plena de cumprimento da lei aos olhos de Deus. Cristo já cumpriu. Da forma plena que Cristo cumpriu a agradar a Deus, nós não vamos conseguir cumpri-la, mas nós temos liberdade para vivê-la de forma agradável a Deus nos méritos de Cristo. Nós temos isso. A gente vê que é interessante que a gente sempre tem uma visão negativa da lei, né? A nossa visão é sempre negativa em relação à lei. E aí o salmista diz assim, eu me agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Aqui marca a diferença do cristão, porque seria terrível para nós se a lei tivesse sobre as nossas vidas ainda como um senhor cruel, que só dizia para nós, olha, você tem que fazer a minha vontade, não matarás. E Deus nos obrigasse a cumprir a sua lei para ser salvo. Daí o desespero de Paulo, quando Paulo viu que era impossível, porque ele diz, eu vi a cobiça no meu coração. A cobiça é a mãe de todos os pecados. Você só mata, você só transgride, você só ofende, porque a cobiça está no seu coração. Então o homem só é levado ao adultério porque a cobiça está no seu coração. Todo o pecado é motivado pela cobiça. Então Paulo diz, acabou. E a cobiça está no meu coração, e agora? Desesperado, estou acabado, já era para nós. Não tem esperança para o homem quando ele olha para a lei. Só Cristo pode salvar o homem. Então quando Cristo salva, ele não revoga a lei, mas pelo contrário, ele nos coloca em uma relação diferente com a lei. Diferente da lei. E agora, nós, os cristãos em Cristo, vamos dizer como salmista, Senhor, eu tenho prazer em cumprir a tua lei. Por quê? Porque João disse que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Agora o cristão vai ter o prazer e o amor que Deus colocou no coração para cumprir a própria vontade de Deus, a própria palavra de Deus. Então Deus está reforçando isso. Olha, eu vou mudar o coração de vocês,
eu vou escrever no coração de vocês a minha lei, eu vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos, vou fazer com que vocês obedeçam a minha lei. Então, Deus sempre está nos empurrando para a sua vontade perfeita, que é a lei, que é a palavra de Deus. Então, tal como o salmista, o cristão deve expressar o Senhor, é um prazer, é uma satisfação, é uma alegria intensa, é um gozo espiritual ser obediente à tua lei, à tua palavra. Por quê? Porque essa obediência agora, em Cristo, vai ser motivada e levada, porque a lei primeiro está no coração. Essa obediência produz ou é produto de uma vida no coração transformado. Coração novo, coração de carne, de pedra. Deus tirou a dureza, Deus tirou a ignorância, Deus nos tirou das trevas. Então Deus agora nos faz ver tudo diferente em Cristo. A lei agora nos conduz de forma perfeita na vontade de Deus, porque ela vai nos ensinar a nos relacionar com Deus e nos relacionar uns com os outros. Fomos justificados por Cristo para termos habilitação, sermos habilitados a viver a lei de Deus de forma prazerosa, de forma com amor. Que nós vamos ver também nos próximos, mais para frente. Lembrando, irmãos, que qualquer momento que quiser fazer uma participação, pode levantar a mão para não ficar só eu falando. Para ficar mais dinâmico, né? Tem gente participar. A lei nos mostra o nosso pecado. A lei de Deus, em Romanos capítulo 3, Paulo explica a forma em que a lei aponta o pecado do homem. Por isso, o pastor falou, por isso que ele vem trabalhando. É impossível ao homem usar a lei como instrumento para ser salvo. Ele não vai conseguir cumprir. A lei, o tempo todo, a lei está nos apontando a nossa transgressão contra Deus. Não haveria pecado se não existisse lei, como Paulo falou. Tendo lei, aí nós traz a luz dos nossos pecados, a lei de Deus. Então, essa é a importância, também um dos pontos importantes pelo qual o ensinamento de Cristo sobre a lei de Deus, porque ela aponta para nós a ciência que nós pecamos. Juliana, tá vendo? Pode ver para mim. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É o que o pastor acabou de falar. Nós não vamos conseguir alcançar a salvação, e o objetivo da lei também não é esse, a lei de Deus, do homem alcançar a salvação através do cumprimento das obras da lei. O objetivo da lei não é esse, e nós também não vamos, se achávamos que era esse, não vamos conseguir nunca. Assim como os fariseus achavam que era daquela forma, e eles não conseguiam. Então eles viviam uma religião, um cumprimento da lei externa, enganando a si próprios, enganando ao povo, mas não enganando a Deus. O próprio Cristo, quando vem e confronta eles, o tempo todo que Cristo confronta os fariseus era apontando ali o cumprimento externo da lei, mas que eles faziam aqui apenas para demonstrar para o povo. Como também viu na aula passada, os próprios escribas, eles jogavam um fardo pesado em cima do povo, de cumprimento de várias regras, mas eles próprios não moviam uma para carregar esse fardo. Eles impunham uma série de regras, mas os próprios não cumpriam. Então, por quê? Porque a lei não veio, o objetivo da lei não é para que nós sejamos salvos por ela, por obras da lei, não pode dizer aqui. Mas a lei mostra o nosso pecado, traz a nós a ciência de que o pecado está na nossa vida. E como que nós vamos ser salvos? Pela graça que Deus já fez em Cristo Jesus, que veio, cumpriu a lei no nosso lugar e agora nos dá a liberdade para vivermos essa lei. A transformação do cristão, a mudança de vida do cristão é ter prazer na lei de Deus, como só se expressou. Depois que Cristo nos alcança e nós temos
vida transformada, a lei ela passa a ser não mais um fardo pesado, só nos apontando o nosso pecado, mas passa a ser a própria justiça de Deus nas nossas vidas, nós próprios tentando vivê-la de forma prazerosa para mostrar a justiça de Deus nas nossas vidas, e não mais só apontando o nosso pecado. As obras da lei não podem, nós não podemos ser salvos pelas obras, não é tudo por nós sermos salvos, somos salvos por Cristo. E aí, uma vez salvos, já fomos, agora nós podemos cumprir tranquilamente, sem estar nos policiando com medo daquilo. Nós vamos nos policiar do pecado. Lógico, o cristão não vive mais na prática do pecado. Uma vez alcançados por Cristo, o Espírito Santo não nos deixa viver na prática do pecado. E quando nós pecamos, e aí eu também citei a frase do pastor aqui, que o pecado não é mais uma prática corriqueira em nossas vidas, e sim um acidente de percurso. Depois disso, quando nós pecarmos, quando acontece o pecado em nossas vidas, nós temos um advogado fiel, que cumpriu a lei em nosso lugar, que está ali para nos justificar que é Cristo Jesus. E nós chegamos a Ele, não precisamos mais do sacerdote que entregava o sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do mundo. Nós chegamos ao próprio Cristo, agora o próprio Deus encarnado, e pedimos perdão a Ele de coração limpo, porque nosso coração foi limpo pelo próprio Espírito dele. A lei é resumida em amor. Basicamente, o que Cristo veio trazer para todos os discípulos, a pregação dele baseou-se em amor. E resume a lei em 2 pontos de amor. Vamos lá ver lá em Mateus 22. Do verso 36 do verso 40. Vamos ali, capítulo 22. Do verso 40. Mostre qual é o grande mandamento na lei, respondeu Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Cristo ele resume e não simplifica, resume, mas o resumo é só uma forma de entendimento mais simples. E a simplificação é reduzir a lei. Então, Cristo não reduziu a lei, apenas resumiu em amor. E aí, os 2 pontos. Como também já aprendeu aqui, a primeira tábua da lei são os mandamentos de relação do homem com Deus, e a segunda tábua da lei, os mandamentos de relação do homem com o próximo, de nós próprios, de nós seres humanos entre si. Então, o primeiro mandamento e grande mandamento: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amar a Deus é o grande primeiro mandamento. E ele vem a primeira etapa da lei. Os mandamentos da primeira etapa, eles expressam nosso amor, o cumprimento dele. O cumprimento daqueles mandamentos expressa nosso amor para com Deus. Deus quer que prestemos culto a Ele, adoremos somente a Ele, separemos o dia para adorar a Ele. Então é uma relação do homem para com Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. A segunda etapa, que é o amor ao próximo. Então todos aqueles mandamentos, a sua origem vai. E todos os mandamentos da segunda tábua, eles estão de acordo com o relacionamento de um para o outro. Nós nos relacionando. Um rapaz e mãe, sabe, uma casa. E aí, Não, e a lei
instruções sobre o culto, sobre o relacionamento com os irmãos, sobre a ceia, Paulo resume o amor. Aí o pastor que sempre pregou para nós, ele dizia que se você torcer a Bíblia, vai sair amor. A Bíblia nos ensina que Deus faz ser uma fé, uma obediência motivada pelo amor. Então eu obedeço a Deus porque amo, eu respeito meu irmão porque amo, eu me relaciono bem com meu irmão porque eu primeiro aprendi a amar a Deus, amar a mim mesmo, e como eu amo a mim, amo ao Senhor, eu devo amar o meu irmão. Então Paulo está dizendo que o amor é o dom supremo. Então não adianta nós conhecermos as tábuas da lei, recitarmos os mandamentos, não adianta nós termos nada daquilo que a palavra de Deus nos ensina se aquilo que nos motiva a conhecer e obedecer não for o amor. Então ele diz, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que sou, como um símbolo que retinha, sem vida, só faz barulho. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, isso é uma atitude extrema de alguém que está tomado por um zelo religioso muito forte. Paulo diz, alguém pode chegar ao ponto de entregar o próprio corpo para ser queimado. Então isso, quando nós olharmos isso, Paulo vai dizer, isso é uma atitude louvável. Vai dizer, pai, que homem santo, que homem piedoso, que homem cheio da vontade de Deus. E Paulo diz, se aquilo não for motivado por um amor à glória de Deus, por amor a Deus, Paulo diz, ele não está fazendo nada, ele só está queimando o seu corpo e ele só está dando seus bens ao povo. E aqui não tem valor nenhum diante de Deus. Por quê? Porque as obras não salvam. As obras devem ser motivadas por uma atitude de amor. Eu pratico isso porque eu primeiro amo a Deus, porque ele primeiro me amou e eu o amo também. Aí Paulo vai dizer o que é o amor. O amor é esse sentimento, é essa paixão que arrebata, essa paixão que toma conta da razão, nos faz fazer coisas que depois não iremos dar conta daquilo que mesmo fizemos. Paulo diz, isso não é o amor. O amor primeiro é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço o pacto, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E a lei de Deus, ela se resume. O resumo da lei de Deus é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E esse amor ao próximo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem passagem, de uma passagem que fala, você não vai ferir o seu próprio corpo. Você não vai se ferir, não vai ferir a si próprio. Deus não continua a sua própria carne. Ninguém vai odiar a si próprio. Então esse amor ao próximo, que os fariseus, que Cristo condenou os fariseus, não estava acontecendo, é como eles amavam a si mesmos. A base do amor ao próximo é você amar ele como você ama a si próprio. Primeiro você amar a Deus sobre todas as coisas e semelhante, né? A gente fala semelhante. O segundo, semelhante a ele, semelhante. Então você vai amar a Deus sobre todas as coisas. O que é semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas? Você ama a você mesmo. Então você vai amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, o primeiro e grande mandamento, amar a Deus é ele, mas o segundo é semelhante a ele, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amor a Deus. 1 João, capítulo 2, versos 4 a 7.
que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Primeiro já, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse. O mandamento antigo é a palavra que eu vi. Então, o amor a Deus, como é que ele vai ser refletido em nossas vidas? Através da própria lei dele, né? Então, aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e não está na verdade. A verdade é a própria palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então, aquele que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, não pratica os mandamentos, não vive isso na vida dele, ele se faz mentiroso. Falar que ama a Deus da boca para fora é fácil, mas na vida dele está refletindo esse amor através da vivência da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro amor para com Deus, viver segundo os seus mandamentos. E não, voltando a enfatizar aqui, não de forma mecânica, como o pastor falou pela manhã, não de forma que estamos procurando algum favor ou cumprimento desses mandamentos. Não. Porque já fomos salvos, porque já temos Cristo como nosso Deus, nós vivemos os mandamentos e conhecemos Ele. Então, aqui João ainda fala mais ainda, ele fala, não estou falando nada de novo para vocês não. Isso aqui não é novo, não é coisa que eu inventei agora, que saiu agora, notícia quente, não. Isso aqui é coisa antiga. Foi ensinado nos primórdios. Isso aí é coisa que os hebreus tinham. Como diria o escritor aos hebreus, eu tenho que já deveria ser mestres. E ele estava falando que estava ensinando os rudimentos da lei para eles. Então, coisa antiga, coisa dos primórdios. Palavra que já ouviste. Esse mandamento é antigo, João falou. Mas, a partir da perspectiva de Cristo, ele se torna mais claro. É antigo, é coisa que já ouviram, agora está mais claro, porque Cristo veio trazer luz sobre aquilo que estava só sombra, que era só sombra. Cristo trouxe a luz para que nós enxergássemos. E a luz é a redenção dele. É a obra que ele fez de redenção para que nós agora pudéssemos ser praticantes da palavra de Deus, como João que reverte. Não poderíamos influenciar Deus nos mandamentos. Então, não cumprir aqui, volto a dizer, não é aquele cumprimento pesado que estamos sendo acusados o tempo todo pela lei. É um cumprimento prazeroso, que o salmista colocou no começo, no Salmo 40. É o agradar-se em viver a lei de Deus, o agradar-se em viver os mandamentos. Aquele que, no versículo seguinte, fala, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isso sabemos que estamos nele. Então, vivendo a palavra de Deus, o próprio Deus aperfeiçoa o amor dele em nós. Tanto o amor nosso para com ele, tanto o amor para com o próximo. E, amando a Deus em primeiro lugar e vivendo a lei dele, ele nos aperfeiçoa para que o amor dele esteja em nós. Então, vivendo a palavra de Deus, ela veio, a lei de Deus, ela veio trazer o homem de volta a Deus, como eu falei no início. Então, o homem estava apartado, distante de Deus. Quando Cristo nos resgata e nos dá liberdade para ver a lei dele, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, cumprindo os mandamentos dele. E aí nós vamos poder dizer como o João falou. Agora, eu conheci o falar quando os olhos te veem. Então, nós vamos conhecer a Deus de forma verdadeira a partir do momento que a palavra dele for vivida por nós em amor, esse amor de Deus. É como se fosse um relacionamento, né? Um relacionamento saudável. À medida que você convive com essa pessoa dentro daquele ambiente que vocês vivem, à medida que vocês vão convivendo, vocês vão aprendendo a respeitar a diferença. Aquele amor vai sendo aperfeiçoado, vai se tornando um amor mais maduro, vai se tornando um amor mais consciente.
o respeito, vai vir por uma série de coisas que o tempo vai aperfeiçoando a relação, essa relação saudável. João está dizendo, a nossa relação com Deus também, o cristão é desenvolvido nessa relação com Deus, mas esse amor só é aperfeiçoado quando, de fato, os cristãos procuram obedecer a Deus. À medida que a gente obedece, mais amor Deus vai nos dando para obedecer mais ainda a sua palavra. Quanto mais nós obedecemos, mais comunhão nós vamos tendo uns com os outros e com Deus, e esse amor de Deus vai ser derramado mais abundantemente sobre os nossos corações. Para quê? Para que esse amor frutifique na obediência, frutifique sempre na obediência. Do contrário, é verdadeiro. O cristão que sempre se furta a obedecer a palavra de Deus, conhece, mas obedece. À medida que essa desobediência vai se tornando progressiva em sua vida, ainda como acidente de percurso, mas vira uma constância, mais frio esse indivíduo vai ficando. Mais frio esse indivíduo vai ficando. Por isso Cristo diz à igreja do Apocalipse: lembra-te de onde caístes e volta ao primeiro amor. Por quê? Aquele amor inicial, fogoso, cheio de calor por Deus pela palavra, pela comunhão cristã, foi se tornando frio ao longo da caminhada. Agora, por quê? Porque aquela igreja foi se afastando, se afastando, se afastando da luz da palavra de Deus progressivamente. À medida que se afasta, o amor esfria. Do contrário, à medida que se aproxima, o amor aquece. Mais próximos, quanto mais vivemos e procuramos viver a lei de Deus, a palavra de Deus, mais próximos nós vamos estar dele. Então João diz, isto é aperfeiçoar o amor de Deus em vossos corações. Como? Na obediência. Obediência à palavra de Deus. É aquele que diz que conhece, normalmente é o de novo. O amor ao próximo. De que eu vim na de Mateus 7, verso 12, e quem já está em 1 João continua aqui, verso 9 a 11. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está falando sobre o amor ao próximo e o que a gente faz no começo. O amor ao próximo, ele vai primeiro ter o padrão de amarmos a nós mesmos. Então, se nós queremos bem, que alguém nos faça o bem, primeiro nós fazemos a outra pessoa. Primeiro nós fazemos o bem ao próximo da mesma forma que gostaríamos de receber o bem. E é o ensinamento de Cristo aí para que esse amor ao próximo seja praticado. Forma prática de você receber o amor, você praticar o amor ao próximo, que é o segundo mandamento semelhante ao amar a Deus. Você agir com o seu próximo, ter atitudes com o próximo, você gostaria que tivesse com você. Forma prática. Se você quer ser tratado com respeito, respeite o seu irmão. Se você quer ser tratado com carinho, tenha carinho com o seu irmão. Tenha carinho com o seu próximo. E esse carinho vai voltar para você, esse respeito, essa dedicação. Dedique-se ao seu próximo, dedique-se ao seu irmão, que você vai receber de volta a dedicação dele. Da mesma forma com que amamos a nós mesmos, devemos amar ao nosso próximo. E é Cristo ensinando essa prática. Se você quer que alguém te trate de certa forma, trate ele primeiro daquela forma. E aí você recebe de volta. É o amor ao próximo de forma prática. Que você fala, eu não amo o meu próximo, mas você tem atitude que é dele. Nós vamos ver também no texto de Tiago, mais pra frente, quando ele fala da questão de praticar misericórdia. Então nós vamos ver isso também. O próximo texto aí. Eu acho importante a gente também não fazer pensando que vai ser na retribuição, porque às vezes você ama aquela pessoa e ela não te
da devida forma. Então, eu acho que a gente tem que fazer não esperando a mesma coisa do. A gente tem que fazer em amor. Em amor, mas não esperando. Isso, exatamente. Nós temos que fazer em amor, porque, primeiramente, nós não vamos fazer igual a nós mesmos, vamos amar o nosso próximo como amar por nós mesmos, mas o amor, ele, como o pastor leu aí em Coríntios, bem lindo, o amor ele não espera nada em troca. Né? O amor ele faz sem esperar nada em troca. Não se ufana, não vai querer que alguém retribua. O amor é simples, é o amor de Deus. Você faz porque você ama. Só. Ponto. Por isso que é muito difícil amar. É muito difícil. Só a graça. E a gente sempre quer algo em troca, né? Verdade. Então a gente sempre está disposto a fazer por aqueles que fazem para a gente. Já não tem nada, não vou fazer. Ah, eu amo, eu só dou carinho e recebo espinho. A Bíblia está dizendo, o amor é paciente, o amor sofre, o amor suporta, o amor espera. E à medida que você vai amando, aquela dureza daquela outra pessoa vai sendo quebrada, né? O cara vem com grosseria e a pessoa vai com amor, com brandura. Aí, isso é como colocar brasas vivas sobre sua cabeça. E a gente viu na aula passada também a questão de que, como Cristo falou do amor dos fariseus, ouvi-se dizer que amar o vosso irmão, e Cristo fala, eu digo que você tem que amar até o inimigo e orar por ele, amar o seu inimigo e orar por ele. Então, qual é a forma que nós devemos, qual é a forma, sei lá, como nós vamos demonstrar, que demonstrar um amor aqui entre nós, é fácil. Não é fácil, nós nos conhecemos, nos vemos todo dia, nós professamos a mesma fé, nós temos afinidades aí ao longo da caminhada. Como é que você vai amar o seu inimigo? Como você vai amar o seu inimigo? Qual a forma prática de amar o seu inimigo? Nós vamos ver mais para frente. Primeiro, não fazendo diferença entre as pessoas, aceitas como pessoas, e pregando a palavra de Deus a eles. Que é a forma mais amorosa de amar o inimigo, uma pessoa não cristã, uma pessoa que é apartada da palavra de Deus, pregando o amor de Deus a ela, é a forma que nós temos. E também exercer misericórdia quando nos for, quando tivermos oportunidade. A gente vê várias formas que outras religiões fazem, de caridade e tudo mais. É bonito, mas a questão religiosa por trás, ela obriga eles a praticar aquelas boas obras para receber algo em troca na vida que vem, para não sofrer na próxima encarnação dele. Tem, falando basicamente do espiritismo, mas a religião cristã e evangélica tem feito obras sociais com a mesma mentalidade deles também. Vamos aqui só apontar a prática deles, mas a prática da igreja evangélica, principalmente as igrejas evangélicas contemporâneas, que buscam fazer obras de caridade para adicionar mais uma pedrinha na coroa agora. Então, sabendo nós que não somos justificados, não seremos dados por obras da lei, nós sabemos pela fé em Cristo Jesus. Então, praticamos porque acreditamos e cremos em Cristo. Então, o amor semelhante ao próximo, ao inimigo, como Cristo colocou, pregar a palavra de Deus ao ímpio é a forma mais amorosa que nós temos de expressar o nosso amor de forma prática ao ímpio, a quem não serve a Deus. É pregando a palavra para ele, mostrando para ele o amor de Deus, que Deus amou os seus filhos e enviou o filho dele primogênito para morrer por eles, para resgatar aqueles que se haviam perdido. Dessa forma nós vamos expressar nosso amor com os ímpios ou aqueles que não estão aqui próximos, dentro da igreja conosco, nossos irmãos na fé. Tirando aqui, lá para fora nós vamos pegar a palavra, vamos tratar com educação. Se tem um vizinho que não é crente, você vai virar a cara dele, você analisa. Isso não é forma que o cristão deve aprender. Já me deparei com várias situações de irmãos da igreja que o vizinho do lado da rua acendava o barulhento e a pessoa nem sequer dá bom dia para o vizinho. Nem sequer dá bom dia para o vizinho. Ele é uma roceira, é um cara que faz a bagunça na rua, deixa você dormir de noite, bota aquele som alto. Mas nós temos que amar nossos inimigos. De certa forma, ele é inimigo nosso, porque ele professa a mesma fé que nós.
Mas Porque é inimigo de Deus. não, ele exatamente, porque ele está em inimizade com Deus, por isso ele se faz nosso inimigo. Quem não é amigo de Deus, que não cumpre, né? Os mandamentos é inimigo de Deus. Então, ele está apartado de Deus, ele é nosso inimigo por causa disso, mas mais nossos inimigos. Você tem que ser educado, você tem que cortês, prega a palavra para ele também, se possível, se tiver oportunidade. Né? Não vai ser aquele chato que todo dia está na porta dele com a Bíblia na mão. Ele também vai te ouvir sempre, mas você pode muito bem você ter uma oportunidade. Paulo disse que uma passagem que Paulo escreve, eu acho que é os Romanos, que ele fala que se fez sem lei para ganhar os que não tinham lei. Então, não é que ele está tendo uma festa do vizinho e caiu para dentro da festa e vamos lá, né? Aproveitar a situação. Não, porque ele dizer o seguinte, eu não cheguei para eles simplesmente apontando o erro deles, apontando o pecado, como a lei aponta os nossos pecados, que eu falei aqui, mas nós não precisamos apontar os pecados de ninguém, nós precisamos apontar os nossos. Então, você sendo educado com o seu vizinho, tendo uma relação amigável, uma hora de abertura, você pega a palavra de ouve alguma coisa, prega daqui do outro lado e tal. Espera um momento propício, porque cristão também tem que ter essa sabedoria que vem de Deus. E essa é a forma com que nós vamos amar os nossos inimigos. Você vai ser amigo íntimo. Ninguém vai ser amigo íntimo. Amigo não. Você pode ser o colega de trabalho, você pode ser um vizinho, mas você vai ter a oportunidade de pregar a palavra para ele, de demonstrar o seu amor ao inimigo. Então é essa forma prática para demonstrar o amor. Demonstrar o amor entre nós, como eu disse, é fácil. Não tem dificuldade nenhuma, não. Vem aqui na casa do pastor, tomar um café bom aqui, eu tomo café, eu venho aqui e tomo café. Café, pastor é bom, ele não é fácil, pastor da igreja, faço mais. Agora é fácil. Ontem, na hora do jogo, muito bom, né? O pessoal vê os gols, fica todo mundo animado. Aí o cliente, nós somos que nós assistimos também, claro, né? Vamos torcer, cadê? Torcer. Mas acabou ali o jogo, a gente vai tomar nossa vida, continuar nossos afazeres, né? A gente vai continuar nossa vida. Normalmente. O ímpio, ele vai fazer barulho até essa aqui da noite. Som alto, festa, bombinha, fogos na tua casa. Igual o outro aconteceu. Aí, por forma de você vai passar, não vai nem cumprimentar a pessoa. Qual é o tipo de amor que você está demonstrando? Nós estamos demonstrando com esse tipo de atitude. Quem é o nosso próximo, né? A pergunta é: quem é o nosso próximo? Aqui está bem próximo, nós. Próximo. É aquele que senta do lado da igreja. Vai a nossa samaritana. Quando conta a parábola do samaritano para o povo. O samaritano era subjugado por Israel, odiado. E Cristo dá um bom exemplo ali para eles. Então a gente, às vezes, fica pensando em amor, vamos amar os irmãos e tal, e esquece que o próximo é o nosso inimigo. Então, qual é a forma de nós, prática, de nós demonstrarmos nosso amor pelo inimigo? Dessa forma. Sem precisar ser amigo pessoal dele, nós podemos dar um bom dia, uma boa tarde, ser educado, pegar a palavra para ele. O cristão dá o que recebeu, porque o inimigo não tem amor, ele tem ódio. Ele nasceu de novo. Mas O cristão em tese está supondo que ele nasceu de novo, porque ele tem amor. Recebeu o amor do cristão, foi Deus. Então ele vai dar o que recebeu, que é amor. Então, já vi, irmão, muita gente aí simplesmente fazendo isso com os próprios vizinhos. Imagina, o jeito que a família já vive, que vai crente, imagina o vizinho, não tem nem laço de sangue. Não é dessa forma que nós vamos demonstrar algo semelhante. Mais abrangente do que gostar. Isso. Você tem uma fidelidade com uma pessoa. Por isso que é muito mais difícil. Você gostar de uma pessoa é fácil, porque a gente gosta, mas Tem afinidade, tem muito raramente o chefe percebe. Porque você ainda dá de cara com ele. Você vai amar tratando como seu chefe. E também provavelmente vai ver mais pra frente isso desse tipo. Primeiro João 2, né? Vou continuar com a moça. Aquele que diz está na luz, que eu devo ser
que não honra ao semelhante é o cego, que não sabe para onde está indo. Naquele que a gente fez isso aqui, a dinâmica com os casais e vendamos os olhos, o cego da visão mesmo, né? Vamos falar do cego espiritual, mas a gente fica perdido, né? Você fecha seu olho aqui, bota uma vez, você fica perdido. Você não sabe se vai tropeçar, vai cair. Então, e se você insistir em andar com os olhos vendados, você vai acabar batendo, caindo, machucando. Então, João, ele ensinando aqui, ele compara aquele que está sem amor ao próximo, que não ama o seu semelhante, a esse cego, que está indo pelo caminho, caindo, machucando, sem guia. Então, essa é uma cegueira espiritual. O cara está achando que está indo, não está vendo nada na frente dele, mas está indo, caindo, machucando, pensando por ele. Então, o amor ao próximo é que vem dar essa visão espiritual para a gente. Aqui compara, ele fala que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Nós estamos na luz, nós estamos com a palavra de Deus, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos na luz. Não estamos mais em trevas, as trevas já passaram. Agora é a luz que nos dirige. A lei é refletida em prática desse amor. E aí a gente vai ver o texto de Tiago, 2, 10, 15 e 16. Aí depois o pessoal de Romanos 13, 10. E 1 João 4, 16. Pode ler esses textos? Pega pode abrir o de Tiago 2, 10, 15 e 16. A Juliana abre aí, 1 João 4. 2 e não sei se pode ler. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas que obedece em um só nome, se torna culpado de novo. É o 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, qualquer que come disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está ensinando sobre a prática da misericórdia, de amarmos o nosso semelhante. E antes lá, no começo do texto, no versículo 10, ele fala que quem tropeçar em um só ponto, tropeçou na vida toda. Não podemos viver nós mandamentos e deixar um de lado. Então, a prática da misericórdia, do amar ao próximo, é um ponto da lei de Deus. E nós não podemos tropeçar nele. E aí, um irmão meu aqui está bem claro. Se alguém estiver necessitando de qualquer coisa, você não vamos fazer uma oração e Deus vai mandar sustento. Aí fez a oração aqui, amém, irmão, vai em paz. Aquecei-vos e fartai-vos. Então, e você tem como ajudar o seu irmão, ajuda, não exerce a misericórdia, e aproveita nisso, o que já falou. Então, aproveita o quê? A sua piedade, falsa piedade, em querer até orar e para Deus trazer sustento e tal, sendo que você próprio tem condições não faz. E todo mundo tem condição de ajudar alguém. Por mais difícil que seja a condição de alguém, todo mundo tem que ajudar alguém. Você vai ter que necessitar, precisando da sua ajuda, nem que seja mínima, nem que seja uma ajuda, às vezes, o Thiago fala aqui de ajuda material, né, de roupa, de alimento, mas às vezes tem uma pessoa que puxar que ouvir uma palavra amiga, você tem como ajudar essa pessoa e você não ajuda. Familiar, colega de trabalho, e às vezes até materialmente mesmo, um pouco que você tem, você consegue ajudar os semelhantes. Deus te deu de graça, te deu o seu emprego, você consegue ajudar, a gente consegue, não tem porquê se desviar disso, se esquivar, não, mas tá difícil. Não,
todo mundo. Então você consegue, o mínimo que seja, vai ter algo que você consegue dar acima. E se você não fizer isso, não aproveita nenhum a sua misericórdia, vou morar aqui, não vai aproveitar nada. Ajuda também é prática, é arte, não só pensamentos. Próximo texto. Romanos 3,10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo, mais uma vez, confirmando isso. O amor ao próximo, o cumprimento da lei é o amor. Então, por isso que eu falo que você conta ali, a lei é resumida de amor. Ela é resumida de amor. Amor de Deus para conosco, nos entregou ela, para que nós tivéssemos diretrizes para viver segundo a vontade dele, e esse amor que nós vamos praticar com o próximo, amando a Deus, nossos atitudes, nossos atos. O próximo texto que vai ler, Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, essa prática do amor, essa permanência no amor, nos dá garantia de que Deus está em nós, nós nele. A partir do momento que nós vivemos esse amor de Deus, nessa prática de amor, nós vamos ter certeza que Deus está conosco e nós estamos com Ele. A gente, muitas vezes, pensamos que estamos em Deus e Deus está conosco, a gente vai na igreja reformada, prega a palavra, código que foge da palavra de Deus e tal, e não praticamos o amor próximo, não praticamos essa vivência do amor em atos, em atitudes. E se nós praticarmos, se nós vivemos essa prática do amor, nós podemos ter certeza que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Essa é a certeza que o cristão tem de que não são sinais externos que vão verificar com a igreja de Deus e Deus está na igreja. É a prática dessa igreja, é o amor, as atitudes dessas pessoas que vivem na igreja. É isso que vai demonstrar. Não as atitudes farisaias, como a gente comentou aqui, só para alguém ver e tal. Não. Às vezes ninguém sabe o que você faz. Você já sabendo, você já sabe que Deus está com você, você está com Deus. E a igreja que vive dessa forma está refletida nela o amor de Deus para os outros, todo mundo, aqueles que nos observam. Uma igreja não vou te testemunho nos observando, muitas vezes uma atitude que você tem que a pessoa fala, não é cristão, o cara ainda é crente, batista, reformado, que atitude é essa? Então, essa vivência do amor nos vai dar um testemunho diferente dessas pessoas que estão observando a gente. Elas vão ver e falar, realmente, o pessoal vive a palavra de Deus mesmo. E não é para nossa glória, não. Se uma igreja tivesse testemunho do mundo, dos ritos que nós vivemos na palavra de Deus, não é para nossa glória, não, para a glória de Deus, primeiramente. A lei, ela é a perfeita vontade de Deus. Na aula anterior, a gente viu lá que um dos objetivos que Cristo expressava a lei, ela é a glória de Deus, glorifica a Deus. Então, a nossa prática da lei glorifica a Deus. Mas vamos encerrar a aula, já 11h30, e aí na próxima aula a gente dá a sequência do texto. Lembrando que essa sequência de estudos a gente está usando o texto Cristo e a lei de Deus do crente Moisés Quente. A gente pegou o Davi e trouxe esse estudo lá no site do monegismo.com. Os irmãos que não receberam o e-mail quiser acessar o monegismo, tem lá esse texto. E a gente está trabalhando em cima dele, nessas aulas. E se Deus der graça, na próxima aula a gente termina essa parte e já cai dentro do estudo da profissão de fé da lei de Deus. Aqui é só a gente está explicando esses aspectos da lei e essa questão prática para entrarmos no tópico da lei de Deus da profissão de fé. Amém? Vamos orar. Pastor.
Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela manhã, te agradecer pela vida do teu povo, te agradecer, Pai, por cada aspecto de tua bondade sobre o teu povo, sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer pela luz que a tua palavra traz ao nosso entendimento, esta lâmpada, esta candeia que dissipa toda a treva e ignorância do coração humano afetado pelo pecado, e nos faz ver, Senhor, de fato a profundidade da tua vontade para as nossas vidas, a implicação profunda do que é viver a tua lei em amor, Senhor, e reconhecemos diante de ti. Ainda não amamos como de fato precisamos amar, Senhor. Pedimos a ti, Pai, que o Senhor ajude com que o teu amor, Pai, nos leve sempre a obedecer a tua vontade e que este amor se aperfeiçoe em nossas vidas. Que a cada dia mais, Senhor, tenhamos este amor nos nossos corações para amarmos até mesmo aqueles, Senhor, que procuram nos fazer mal, aqueles, ó Deus, que estão cheios de espinhos, que estão cegos, que estão na ignorância. Que este amor, Pai, nos leve a ter paciência, a suportar, a sofrer, a esperar. Que este amor nos leve, Senhor Deus, a atitudes que reflitam o caráter bendito de Jesus Cristo. Aquele que amou verdadeiramente quando foi odiado, aquele que amou, independente, Senhor, do contexto que estava vivendo, ele sempre amou, Pai, em obediência à tua vontade. Ele sempre procurou glorificar o teu nome e amor, Senhor. Que esta seja a nossa atitude, que esta atitude reflita, meu Deus, a luz e o sal do Senhor deste mundo tão mergulhado em trevas, em ódio, em ignorância, em violência, em inimizade, Pai. Mas a tua igreja foi colocada neste mundo, Senhor, para refletir o teu amor, para refletir a tua unidade, para refletir o teu perdão, para refletir a tua paciência, para refletir a tua misericórdia, para refletir, ó Deus, que tu és um Deus de bondade, Senhor, e que tu és um Deus de misericórdia também a respeito da tua justiça e da tua verdade. Que nós, Senhor, possamos ser espelhos da tua glória, Pai, reflexo do caráter de Cristo. Ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.